Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Como eu tinha comentado com vocês, então, opa, tô com a apostila errada na mão. A gente vai ver os fenômenos naturais ali individualmente, né? Que eu acho que fica mais legal para estudar e acaba abrangendo um pouquinho mais. Então a gente vai ver sobre os vulcões hoje lá na página 25, tá? São estruturas magníficas montadas pela natureza e pelo fluxo natural que ocorre das placas tectônicas, né? Então eles são estruturas geológicas constituídas de massa de rocha fundida, rocha derretida, devido às altas temperaturas que tem no interior, né, dos vulcões que são ligados com o magma terrestre. Basicamente, eles são representados por uma abertura na superfície terrestre que são capazes de expelir material magmático e gases vindos do interior da Terra. As erupções vulcânicas elas podem causar bastante destruição, principalmente quando elas ocorrem próximo a áreas populosas, né? Quando você tem áreas habitadas muito próximas a vulcões. Lembrando que nem toda região do planeta tem vulcões também, tá? E a formação deles e a distribuição está relacionada com a existência das placas tectônicas. Então a maioria dos vulcões eles são organizados nas junções das placas tectônicas, porque é onde você tem as válvulas de escape, né? Lembra da pressão que é formada nas placas tectônicas pelo magma do interior da Terra, então essa pressão ela tem que sair em determinado ponto. Visualmente, os vulcões que nós vemos na crosta terrestre assemelham-se a montanhas, né? Podendo até ser confundidos quando estão inativos. Nós temos vários vulcões que estão inativos há vários anos, há várias centenas de anos. Contudo, as estruturas são diferentes, desde a sua formação até a sua composição. Então, os vulcões eles podem ser localizados nas áreas ah, em torno das placas tectônicas, né? Então, são localizados tanto nos continentes quanto nos oceanos. E os estudos dessas estruturas é bastante relevante, tá? Porque você consegue identificar várias ações que ocorrem na placa tectônica, as mudanças de relevo, o que acontece pelo, uh, pelo acompanhamento das ações vulcânicas que ocorrem, tá? Então, a formação ela está associada às placas tectônicas. Então, a gente sabe que a litosfera terrestre não é formada por um bloco rochoso único e imóvel, tá? Que a Terra é formada por grandes blocos semirrígidos, tá? Onde a crosta terrestre está fundida em cima dessas placas tectônicas e essas placas elas se movimentam sobre o manto terrestre de uma maneira lenta ou contínua. E essa movimentação pode fazer com que essas placas se aproximem umas das outras ou se afastem umas das outras. Esse movimento acontece devido às altas temperaturas do interior do planeta. Esse calor desencadeia uma movimentação circular do manto, tá? Então é o que nós chamamos de movimento convectivo. Toda aquela massa de magma, rocha derretida, ela está movimentando devido ao calor, né? O calor faz com que ela se movimente, porque o que acontece com o calor? As moléculas elas querem se afastar, então elas estão retidas lá dentro. Isso cria movimentação nesse magma. Então esse calor ele acaba sendo transferido para outras camadas da Terra e isso auxilia na manutenção da temperatura da Terra também e provoca a movimentação dessas placas situadas sobre o manto, tá? Quando as placas tectônicas se chocam, ocorre o chamado movimento convergente, né? A placa que é mais densa, mais pesada, ela se afunda, retornando ao manto e parte dela sofre fusão, né? Ela vai derreter novamente. E a outra placa mais leve vai sofrer a pressão no sentido oposto, ela vai subir por cima daquela placa mais densa. Então, isso nós temos origem às dobras na crosta terrestre, as grandes formações das montanhas, as grandes formações montanhosas, tá? E essas dobras dão origem
a pequenas ilhas vulcânicas, né, chamadas zona de subducção, que são formadas por essa movimentação da crosta terrestre. Assim, é possível assim que afirmar, né, que a ocorrência dos vulcões ela está associada à região de limite entre as placas tectônicas. Por exemplo, lá, a placa do Pacífico, que se desloca para o norte, ela se choca com a placa norte-americana. Nessa região, segundo assim os centros de pesquisa, né, localizam-se 60% dos vulcões ativos do planeta, tá? Que é o que nós chamamos de anel de fogo do Pacífico. Já a região de Nazca, a movimentação da placa tectônica de Nazca, ela se choca com a placa sul-americana. E nessa região forma-se os vulcões e cordilheiras. Essa placa africana, ela se choca com a placa euranásia, né? E forma essa formação de cadeias de montanhas. Não é apenas, claro, pessoal, não é só o movimento de aproximação das placas tectônicas que formam os vulcões, né? É claro que o movimento de aproximação faz essas placas se chocar e você tem um aumento no volume da crosta terrestre, né? Porque vai subir aquela massa de terra. E quando a pressão está muito grande, aquele magma sobe junto e ele vai sair para fora na forma de um vulcão, né? Formando um vulcão. O afastamento das placas tectônicas também provoca o que a gente chama de vulcanismo submarino, tá? Que são os vulcões que ocorrem no fundo oceânico. E ali não precisa necessariamente você ter uma formação de um vulcão, aquela formação lá bem conhecida de um cone. Como as placas estão se afastando, ela acaba abrindo fissuras no magma, né? Nessa placa tectônica. E o magma do interior da Terra, que é muito quente, rocha derretida, ele vai saindo para fora. E ele saindo para fora, consequentemente, claro, a água vai resfriando ele, mas ele vai expulsando aquele magma para fora, até podendo ocorrer a formação de novas ilhas, como que aconteceu na região do Havaí, né? E na região da Austrália. A Austrália mesmo foi uma ilha por formação vulcânica. Então, esses são pontos quentes que se encontram, né, com essas regiões da placa e são conhecidos como hot spot, que você tem essa possibilidade da ascensão do magma e a formação dessas novas ilhas, tá? São encontrados em maior quantidade esses hotspots, esse afastamento das placas tectônicas na região do Havaí. Então os vulcões, apesar assim das várias formas que eles podem possuir, que eles têm, né? Eles possuem estruturas em comum. Então são formados principalmente por silicatos, né, que vão se misturar com o vapor de água e com os gases. Possui uma estrutura que se liga a uma câmara subterrânea. Então tem que ter uma estrutura que vai se ligar àquela câmara subterrânea de magma, bem profunda. Então são basicamente constituídos de câmara magmática, chaminé, cone vulcânico e a cratera, tá? E daí nós temos assim, quanto ao tipo de vulcão que é formado. Os vulcões, eles se diferenciam quanto à forma e também quanto ao tipo de erupção, tá? Porque ele tem diferença também. Pode ser explosiva, efusiva, mista ou catastrófica. Então você tem essa diferenciação quanto ao tipo de erupção que ocorre no vulcão. Bastante tipo diferente, né? Para ser vulcão, vulcão é aquele lá que joga lava. Mas nós temos essas diferenças. E as diferenças quanto ao material que é expelido também, tá? Como as erupções havaianas, quanto ao material que ele é jogado para fora, né? Erupção havaiana, estromboliana, vulcaniana, pliniana, que são as classificações de quanto ao material que é expelido por esse vulcão. Então ele acaba sendo classificado segundo o material que é expelido, né? Segundo o material magmático que é expelido. Os principais tipos que nós temos é o vulcão escudo, que é capaz de expelir enormes quantidades de material magmático que vão percorrer longas distâncias, né? Então formando uma larga montanha
que se remete ao escudo, que são aqueles vulcões muito grandes como o Vesúvio, que expele uma quantidade gigantesca de material e forma uma montanha muito larga em torno dele. A gente tem o cone de escória, que é o vulcão mais comum, né? Apresenta menor dimensão, e o magma que é expelido possui baixa viscosidade, né? Ele não é tão viscoso, tão denso. Temos o estratovulcões, que possuem um formato de cone, sendo bem íngreme para se chegar no topo desse vulcão. Mantém-se em longa atividade e a lava expelida é alta e bem viscosa, bem densa, tá? Por vezes, assim, ela sai do vulcão, do exterior do vulcão, de uma forma muito violenta, com explosões muito violentas, que foi o que aconteceu agora nessas últimas explosões de vulcões, né? Que teve, por coincidência, ocorreram bem no período da pandemia agora, tá? O formato de caldeira possui um grande diâmetro, entre 15 km e 100 km², podendo ser formado em horas ou dias, e é caracterizado pela saída violenta de gases do interior do planeta. Um bom exemplo desse tipo de vulcão que em caldeira é o do Parque de Yellowstone, né? Yellowstone, ele é um super vulcão que ele não é inativo, ele é muito ativo, porque ele expele muito gás pro meio, ele tem essa grande formação de caldeira, tá? Mas toda a região do Parque de Yellowstone, ele é um super vulcão, tá? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme 2012, e ele mostra a suposta explosão que aconteceria no vulcão de Yellowstone. Se viesse a acontecer uma explosão, ela teria mais ou menos aquela magnitude, tá? Porque é um super vulcão, ele é gigantesco. Só que ele se mantém ativo nessa forma de expelir gases, né, direto das fumarolas, né, das chaminés que existem em toda aquela região do super vulcão, mas ele não expele grande quantidade de lava momentaneamente, tá? E temos os vulcões submarinos, que se encontram no fundo oceânico e são responsáveis por formar o novo soalho oceânico e formar novas massas de terra dentro do oceano. Quanto à atividade, ele se separa em ativo, quando apresenta atividade ou demonstra sinais de instabilidade, que ele está ativo, ele está agindo ou vai ocorrer uma grande explosão. Em dormente, ele não está em atividade, contudo, pode ser que em um dado momento ele volte a apresentar mais sinais de instabilidade, né, que ele vai explodir. Extinto. Os vulcões extintos, eles são uma grande discussão no meio, tá? Até que ponto um vulcão é extinto? Ele é extinto porque ele não apresenta sinais de atividade. Mas ele vai estar extinto para sempre? Depende. Porque todo vulcão, ele tem aquele canal que liga ele às câmaras magmáticas, né? Então, em determinado momento, se subir muita pressão, ele pode voltar a ser ativo de novo. Então, quando falar um vulcão extinto, não é extinto por enquanto, tá? Não é sempre, tá? Ele está extinto por enquanto. As erupções, então, elas vão ocorrer da forma que as forças internas da Terra que provocam essa erupção vulcânica, tá? Não são as forças de fora, não é nada externo, é internamente. O movimento das placas, ele é estipulado pela agitação do material magmático. Então, como é tudo em alta temperatura, tudo está em altíssima temperatura, a movimentação faz com que esse material se eleve atingindo a superfície. Então, quando o magma atinge a superfície, ele é chamado de lava, tá? E ele é composto de metais, ferro, magnésio, entre outros compostos minerais, tá? E do mesmo meio que eles causam grande destruição, eles formam solos novos, né? Então eles largam grande quantidade de minerais necessárias para a saúde da natureza. Muita coisa assim, tem muita relação entre terremoto e vulcão, tá? Os terremotos, a gente sabe que são abalos que ocorrem, né, dos impactos, dos deslizes das placas tectônicas.
Então, nessas regiões onde convergem, tem esse acúmulo de pressão. Lembra que eu comentei com vocês o exemplo da panela de pressão? Ela tem aquela válvulazinha porque ela precisa sair a pressão lá, tá? Aquilo lá seria o vulcão. Então, nesse ponto que tem esse acúmulo de pressão e descarga de energia, então você tem o vulcão que se origina nesse ponto, né? Que aí você não tem a distribuição pelo terremoto, porque se não ter essa saída, se não tiver essa distribuição pelo vulcão de sair essa pressão, essa descarga de energia que ocorre, você tem a formação de grandes terremotos, tá? É claro que as intensas erupções vulcânicas também podem provocar tremores na superfície, tá? Mas de menor intensidade do que se fosse um choque entre duas placas tectônicas ou o travamento de uma placa tectônica que está deslizando em cima da outra, tá? No Brasil, tá? É, a gente não tem nenhum vulcão ativo no território brasileiro. Lembra que o nosso o Brasil está situado em cima da placa sul-americana, é uma placa muito grande, né? Então nós não temos nenhum vulcão ativo. Contudo, assim, o vulcanismo já existiu em grande quantidade no Brasil no fim da era Mesozoica, tá? Nas regiões assim sul e sudeste do país, aqui na nossa região, são encontradas muitas rochas basálticas que são de origem vulcânica. Os leitos de rio, por exemplo, o rio Chupim, os rios que contornam aqui, o leito dele é a base de rochas basálticas. Então, em algum ponto, em algum momento, lá na era Mesozoica, nessa formação que ocorreu, por exemplo, do rio Chupim, existia um rio de lava que corria por ali. Tá? É claro que tudo se estabilizou com o passar dos milhares, milhões de anos, mas as evidências estão ali pelas formações rochosas, né? Essas formações de rocha basáltica que você acaba vendo a relação que tem dessa rocha diretamente com as rochas do interior de um vulcão. Então, se elas têm a mesma composição, elas vieram do mesmo lugar também, tá? Então, ó, atualmente, a nossa área continental é muito grande, né? Pega toda a placa tectônica sul-americana, então nós não estamos muito próximos de encontro de placas, tá? Então não temos formação de vulcão no Brasil. Somente ocorreria se ocorresse um trinco, uma rachadura na nossa placa tectônica, e isso daí se ia ter um impacto muito grande na placa como um todo, tá? De acordo com os centros de pesquisa, existem mais ou menos 20 vulcões em atividade no mundo todo, tá? Em Marta tem um vulcão, o Monte Olympus, que tem cerca de 26 quilômetros de altura. E tem outros vulcões, além de 3 vulcões junto com ele. Segundo o Centro de Pesquisa de Vulcanismo, nos últimos 250 anos houve cerca de 90 tsunamis provocados por erupções vulcânicas, tá? Há cerca de um vulcão a cada 100 quilômetros na Cordilheira dos Andes. Então a gente sabe que toda a Cordilheira dos Andes ela se chocou, ela se formou de um grande choque entre as placas tectônicas, né? Uma placa tectônica se chocou com a outra, elas convergiram, toda aquela massa de terra foi empurrada para cima e formou toda a Cordilheira dos Andes, tá? Nada mais natural que ocorresse a formação de vulcões naquela área também. Quem estuda vulcões é a geologia, né? Especificamente a vulcanologia. E os vulcões mais perigosos do mundo hoje são o Vesúvio, na Itália. Um que eu não sei falar o nome ali, é Fischlavel, na Islândia. O vulcão de Sakurajima, no Japão. O Kilauea, no Havaí. E o Merapi, na Indonésia, tá? São os vulcões ativos mais perigosos atualmente. Então, todos eles estão concentrados em torno do Anel de Fogo do Pacífico, que é a região com mais vulcões, né, no planeta inteiro. E foi bem o que eu tinha comentado no comecinho ali com vocês, né, bem assim coincidente assim que bem no meio da nossa pandemia 15 vulcões entraram em erupção em um espaço de 24 horas, tá? E isso acabou levando assim pro pessoal que vive na área ali, nós aqui eu vi que muita pessoa nem sabia que tinha estourado esses vulcões aí, pelo que eu conversei com o pessoal.
E pro pessoal da região, jogou um medo a mais no mundo, tá? Que já está bastante aterrorizado devido ao coronavírus. Então, todas essas erupções que ocorreram juntas, elas foram consideradas um evento, um fenômeno inédito na nossa história, tá? Na história recente da nossa humanidade. E eles ocorreram entre 11 e 12 de abril, agora, pessoal, sabe? O mês passado. Então, um período cheio de cinzas e materiais incandescentes vulcânicos lançados no ar e atingiram locais muito distantes, assim, formando, jogando material até 15 quilômetros de altura na atmosfera. Esses materiais, então, eles se espalham, né? Eles acabam se espalhando por toda a atmosfera e atingiu regiões como a Rússia, Japão, Indonésia, Ásia, México, América do Norte, o Equador, Peru, o Chile, América do Sul. Alcançou regiões bem distantes, tá? Mas com algo em comum. Todos eles fazem parte do Anel de Fogo do Pacífico, tá? Mais conhecido como Círculo de Fogo do Pacífico, que é a área que mais concentra vulcões no planeta. Nesse círculo existem cerca de 450 vulcões ativos ou adormecidos e locais com atividade sísmica em áreas costeiras diárias, sabe? Que tem muita atividade. Metade dos vulcões do mundo está nesse local aí, está no Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Entre eles, 23 dos 25 maiores vulcões do mundo estão ali. Em torno de 90% dos terremotos, entre os quais, né, 81% que são os piores, que são os sísmicos, que acontecem pelo choque das placas tectônicas, aconteceram ao longo dessa cadeia, desse Círculo de Fogo do Pacífico, porque é a junção, né? Apesar, assim, do nome dele, de ter o nome, né, de Anel de Fogo do Pacífico, ele tem um formato semicircular ou um formato de ferradura. E ele é rodeado pelo Oceano Pacífico, e a região é considerada de uma elevada instabilidade geológica, tá? Pega uma área mais ou menos de 40 mil quilômetros e é basicamente constituído por cordilheiras ou montanhas, né? Cadeias ou cordilheiras de montanhas. Fossas oceânicas, que são aqueles os vales mais profundos nos leitos oceânicos, e arcos de ilhas vulcânicas. A faixa de vulcão, ela se estende por toda a costa oeste das Américas, da América do Sul até o Chile, a América do Norte até as ilhas Aleutas no Alasca, tá? Depois dali, a partir daí, pega a Ásia, pega parte do litoral da Sibéria, na Rússia. Então, a área que ele abrange é muito grande, tá? É claro que, assim, não acaba aí, né? Como sugere o Anel de Fogo, depois ele desce rumo ao sul, né? Ao longo das ilhas leste e ao sudeste da Ásia, como o Japão, as Filipinas e a Indonésia. Então, o Japão, onde você tem Tóquio, ele faz limite com uma placa tectônica, tá? A cidade de Tóquio, ali no litoral, faz limite com outra placa tectônica. E ali, logo abaixo de Tóquio, passa esse círculo de fogo. Em seguida, ele corre na direção leste-sul, passando por Papua, né, Nova Guiné, e chegando até a Nova Zelândia. Então, essa movimentação que ocorre das placas tectônicas nessa região, além de transcorrer toda essa extensão da costa do Oceano Pacífico, a cadeia vulcânica ela começa com uma ramificação no Oceano Índico, tá? E ela continua através da Indonésia, Sumatra e Malásia até a placa das Filipinas. A partir desse ponto, o anel ele abrange toda a placa do Pacífico, a placa de Juan de Fuca, que é localizada em frente à costa do Canadá. Eu coloquei a imagem ali bem certinha do círculo de fogo para vocês verem, tá? É muito interessante, gente, apesar do perigo que ele leva, né, pro planeta como um todo, é muito interessante. E aí ele se estende depois ali da costa do Canadá para os estados americanos de Washington e Oregon, e se liga à placa de Cocos, né, localizado no Pacífico, que está de frente para a América Central, e a placa de Nazca,
que é em frente à América do Sul. Então, nessa região, a atividade sísmica é bem elevada em toda a região. Ah, mas nós fizemos parte da América do Sul. Sim, sim, mas o limite é bem distante da nossa massa de terra, tá, pessoal? Então, nesse semicírculo existem dezenas de países e milhares de ilhas em toda essa área, tá? Muitas das quais foram nações assim constantemente ameaçadas por vulcões e terremotos. A própria Indonésia, né? O maior arquipélago de ilha do mundo, tem mais de 17 mil ilhas de origem vulcânica, com daquela forma que eu comentei para vocês. Os vulcões submarinos, eles jogam esse grande material de lava para fora, que consequentemente, claro, a água vai resfriando, né? Mas ele vai sendo empurrado para cima e formam essas ilhas novas, tá? Então, o Anel de Fogo, ele faz todo esse percurso, né, em torno dessas placas, em torno do Pacífico, e se trata de uma das placas tectônicas maiores que formam a crosta terrestre, tá? A princípio somam 14, né, mas existem outras 38 placas de menor dimensão. E essa movimentação, quando ela se movimenta em direções distintas e em velocidades diferentes, quanto a placa do Pacífico, elas vão colidir com as placas vizinhas. Então aí vai ter os terremotos, os vulcões que entram em erupção nessas áreas, tá? E claro, você tem todo o perigo que é levado a partir do vulcão, né? Mas você tem também o que ele vai agregar pro meio, tá? O movimento, então, ela não causa somente isso, esse impulso. É claro que o movimento das placas tectônicas, ele vai causar os maremotos, ele vai causar os terremotos, forma os vulcões, tá? As erupções vulcânicas submarinas, os tsunamis. Então, essa grande zona de atrito, ela é largamente monitorada, tá? As empresas de pesquisa, elas pesquisam largamente essas áreas para monitorar quando que pode vir a acontecer uma erupção vulcânica ou quando que não vai acontecer outra erupção vulcânica, certo, pessoal? Segue o material em anexo aí, espero que tenham entendido, tá? Fiquem bem, até a próxima aula. Depois a gente vê terremoto e tsunami bem específico, correto? Beleza? Um grande abraço, um beijo e até a próxima aula.